Just one fight and just one anniversary. So I never thought you'd be the one to up and leave. You said our love was written in the stars, but I never paid attention to my charts. And now I see how quick you must want to forget, 'cause you left the ring, I bore you with your cigarettes. Well, I can finish up if you don't want them, and I can take the ring back where I got it from. I can love it, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe it, 'cause you're a novice and I'm a tourist, and I'm not gonna say, I'm not gonna do. Yeah, I can love it, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe it, 'cause you're a taurus and I'm Aquarius, and I'm not gonna say, I'm not gonna do. Never thought about it sentimentally. Never Temos aqui uma exposição da AMPA sobre um projeto completamente inovador que foi premiado, pelo menos em termos de público, pelo Jornal Público, o que de facto demonstra a qualidade e demonstra também a sensibilidade para estas novas temáticas, as temáticas da África, da nossa sensibilidade enquanto nação lusitana e também, no fundo, de um colonialismo que existiu, que não podemos utilizar. E dizer-vos que Vila Nova aqui continua dedicada à cultura, à arte, uma aposta do município, esta cultura, esta filosofia e esta entrega, um projeto que não terminou, se vai desenvolver nomeadamente no quadro comunitário 14-20, haja oportunidades, haja no fundo boas vontades, e as pessoas estão aqui. E quero aqui também agradecer o empenho do Carlos Vicente, quer no Centro de Estudos de Arte Contemporânea, quer nesta envolvência toda à própria cultura e ao próprio caldo cultural que existe aqui no território. E é muito importante nos dias de hoje, nos dias difíceis da Troika, o município promova a cultura, promova o desenvolvimento, promova novos horizontes, novas aberturas de temáticas, e essencialmente também seja solidário, que seja, no fundo, aproximar as pessoas da arte e da escultura para que possamos viver mais felizes e mais contemplativos e, no fundo, sendo mais humanos. Esta peça tem algumas novidades. Primeiro, é feita por uma artista que está representada no parque. E é a primeira exposição. Nunca foi nossa ideia ilustrar aqui. Os artistas estavam no parque e, portanto, isto vai acontecer de vez em quando, mas as exposições aqui não são pensadas para isso, são pensadas para complementar o parque. E esta complementa, de certa maneira, claramente. Bom, por um lado, a Ângela tem uma das esculturas mais populares deste parque, a mais popular, e que é o pivô de rega Baloiço, não é? E aí ela articulou-se com a realidade local, ou com uma parte da realidade local, que são as plantações e a maneira de desenvolver a regra nas situações agrícolas. Aqui relacionou-se com uma outra realidade, que é uma realidade que ela trabalha sistematicamente e se bem que tenha feito muitos trabalhos sobre situações de Portugal continental, também faz uma parte grande e a parte fundamental e a mais internacionalizada do seu trabalho nessa reflexão sobre o colonialismo e o pós-colonialismo e as relações entre as colónias, as metrópoles e as colónias e o discurso artístico europeu e as sociedades africanas, no caso não sul-americanas, mas africanas, onde Portugal tinha as colónias ou outros países tinham colónias, não é? E ela já pensou muitas vezes sobre
como Moçambique é a terra da Ângela, ela muitas coisas têm como ponto de partida Moçambique, mas há um alargamento maior. E quando a Ângela representou Portugal na Bienal de Veneza, a reflexão foi feita em torno de um outro tema. Isso é feito muitas e a maior parte das vezes através de temas do urbanismo e da arquitetura. Né? Isso ela fez a partir do modelo de uma casa do Rouvet, que era uma casa para colonos brancos na África Francesa, e foi num momento muito extraordinário em que de repente as 3 últimas casas que restavam, não é? As únicas que foram construídas, aquilo era um protótipo que não teve desenvolvimento, entraram num mecanismo estranhíssimo que era serem tiradas do sítio onde já estava um bocadinho a mais, porque era um modelo europeu posto lá para sobreviver a condições climáticas a partir dos materiais europeus, mas tinham sido ocupadas pelas populações depois das independências, foram tiradas lá e transformadas em fetiches de design e entraram no mercado, portanto, fazendo uma espécie de segunda pilhagem colonial à própria obra, não é? E aqui ela trata outra circunstância, o edifício ainda lá continua, não sei se tem a função original, tem de estação de serviço, não é? A partir de um convite que lhe foi feito para intervir na Bienal do Lubumbashi, e a Ângela faz sempre depois uma reperagem local, vai ao sítio, vê o que é que pode aproveitar. Havia aquele edifício que é um edifício modernista, portanto, da arquitetura moderna, que é também o que lhe interessa, e pegou nele e trabalhou a partir dele. Esta exposição é feita de várias coisas, a tal repérage, que é como se ela fosse um cineasta que andasse a tirar fotografias ao sítio onde depois ia filmar. Aqui é um artista que tira fotografias e esboços ao sítio onde depois vai fazer a intervenção. Vocês naquelas 4 molduras encontram uma colagem, como se fosse um álbum de viagem, não é? Onde ela, entre desenhos e coisas que viu e coisas de que se lembrou e tal, faz essa ligação toda. Depois os desenhos que vocês veem ali, que são desenhos ou de arquitetura ou de construção, com medidas muito concretas e tal, é aquilo que ela entregou aos carpinteiros e marceneiros que fizeram a peça para fazerem a peça. E esta peça, se virem as fotografias do edifício, e esta peça faz uma espécie de síntese daquela fachada, que é evidentemente fachada moderna, com estas raias por ali fora e tal, para o sol, também estou aqui, não é? Para o sol africano não aquecer muito o local, mas ao mesmo tempo ventilar, etc, etc, etc. Bom, por outro lado, eu estava a dizer que foi coisas que ela viu, coisas que ela relacionou. Há um trabalho que ela faz também paralelo nessa reflexão sobre o modernismo, que tem a ver com a ligação política que a arquitetura também tem. E nesse caso, fundamentalmente em torno, neste caso e noutros, em torno de uma figura, de um ícone fundamental do construtivismo soviético, que é utópico, que é a construção de uma torre que tinha 300 e tal metros de altura, era mais alta, seria mais alta do que a Torre Eiffel, e que é o monumento à Terceira Internacional, onde estaria representado o Politburo, a Assembleia Popular, e a torre, não se percebe, porque ela está parada, mas aquilo é pensado para rodar, não é? E era como se fosse um relógio gigante, em que, não sei se o Politburo dava a volta de uma semana e tal, mas havia um que dava 365 dias, tudo aquilo mexia como se fosse um relógio gigantesco, mas essa torre passou a ser um símbolo da arte moderna, não é? Para mim é muito importante esta duplicação da escultura lá fora e de oportunidade de expor aqui, porque realmente são as duas áreas do meu trabalho que começam com exatamente o mesmo ponto de vista como o João diz, que tem a ver com ir a um local, entender algo sobre esse local e de uma forma
como a linguagem visual contemporânea. Eu sei que é difícil a linguagem visual com que eu trabalho, mas com essa a linguagem visual, trabalhar ou investir a obra com algo que tenha algum significado e que tenha entendimentos possíveis dentro do local. Portanto, para mim, ter uma obra lá fora permanente e ter esta aqui ao mesmo tempo é um momento muito importante. O ponto de partida aqui, como o João disse, foi exatamente o mesmo. Para mim, a arquitetura é muito importante. Um dia posso fazer uma escultura sobre um edifício da Barquinha, porque a arquitetura, tal como os objetos de rega, são aquilo que faz as cidades e os sítios, e não só, outras estruturas fora das cidades, porque os edifícios estão implantados na terra, estão enraizados, como as plantas também estão, e portanto, eles fazem parte da cultura da terra, fazem parte dos espaços da terra e têm outra coisa muito maravilhosa, os edifícios, porque também são usados por nós, humanos, não é? Servem não só para a habitação, mas para outras funções também, portanto são absolutamente essenciais na forma como nós gerimos e vivemos a nossa vida. Então trabalhar com um edifício de um local, ou fazer uma espécie de uma síntese de um edifício, é quase como trazer para aqui um pouco de Lumumbashi. Como trabalhar com os mecanismos de rega, é quase como trazer para a arte contemporânea objetos da agricultura. E essas ligações que eu gosto muito de fazer estão aqui presentes simultaneamente de uma forma que para mim é muito gostosa, porque adoro o espaço e acho que fizeram um trabalho extraordinário, não só de o criar, então de parabéns, mas também de o manter, que isso é muito importante.